Bom, vamos começar a botar em dia os assuntos que ficaram para trás aí nesse breve recesso desse perfil, mas antes de fazer isso, deixa eu dar também mais uma breve explicação para mais esse sumiço que eu protagonizei aí nos últimos dias, porque pouquinho tempo depois do vídeo passado que a gente publicou aqui nesse perfil, eu fui assaltado. Tá tudo bem agora, tirando o susto e o trauma que fica de uma ocorrência como essa, mas isso bagunçou completamente aí a minha semana, fiquei uns dias fora do ar, então agora estou de volta para a gente falar aqui nesse vídeo, por exemplo, do enredo do Salgueiro, né? O Salgueiro lançou o seu enredo ainda no fim de semana passado, com tudo isso acabei demorando um pouquinho para vir falar com vocês, mas o enredo do Salgueiro é Salgueiro de Corpo Fechado. Esse é o enredo do Salgueiro para o Carnaval de 2025. Esse é um enredo que eu acho que é legal a gente esperar um pouquinho mais, principalmente a sinopse, para saber qual o caminho que ele vai seguir, porque quando a gente pensa, por exemplo, no enredo da Viradouro, que é o Malunguinho, a gente tem bem ou mal ali uma biografia que está, entre aspas, pronta, né? Então, claro que a gente sempre tem que esperar, como eu sempre digo aqui, a sinopse para saber como o enredo vai ser setorizado, qual o recorte que o enredo vai contar e tal, mas bem ou mal a gente já tem uma ideia de qual é a biografia, né? Do biografado no caso. Esse enredo do Salgueiro, ele fala sobre um conjunto de rituais, né? De ritos religiosos, então a gente não tem como saber de antemão quais vão ser os ritos que vão entrar nesse recorte desse enredo do Salgueiro, né? Mas o que dá pra gente dizer é que é um enredo que traz aí essa expressão corpo fechado, que é uma expressão que dentro da religião significa a proteção, né? Você fechar o corpo é você fechar o corpo pro mal, né? Você se proteger do mal. Inclusive, carnavalesco do Salgueiro, Jorge Silveira, quem acompanhou o desfile do Jorge Silveira nesse último carnaval aqui em São Paulo, na Mocidade Alegre, vai lembrar que o samba da Mocidade dizia: fechei o corpo no catimbó, no frevo saudade só, porque era um enredo que falava das viagens do Mário de Andrade pelo Brasil, né? E aí no Nordeste ele conheceu o ritual do catimbó, né? Que é também o ritual para fechar o corpo, o ritual de corpo fechado, que vai fazer parte com certeza desse enredo também. O carnavalesco Jorge Silveira, quando ele lançou esse enredo no site oficial do Salgueiro, ele disse ali que ele evoca uma ancestralidade, né, das matrizes religiosas que formam também, por exemplo, o Salgueiro, e ele funciona meio que como se o Salgueiro estivesse pedindo também para entrar na avenida de corpo fechado para conquistar esse título. Então isso dá para dizer de antemão, né, que vai puxar muito essa relação, né, vai personificar o Salgueiro, né, na figura de uma pessoa que fecha o corpo para encarar uma missão importante, no caso, o desfile. E o que dá para a gente dizer também é que é um enredo que vai, né, beber muito da fonte da Umbanda e de religiões relacionadas à Umbanda, né, que são as religiões que mais intimamente trabalham essa questão do corpo fechado, dos rituais de corpo fechado, né? Então, inclusive o próprio catimbó, ele é um elemento da Jurema Sagrada do Nordeste, né? Que é uma cultura religiosa que nasce da mistura ali entre elementos africanos, elementos dos povos originários e até elementos cristãos que vieram também com os europeus. E esse rito, né? Esse culto à Jurema Sagrada, o catimbó, ele é uma matriz importante que vai desembocar nessa evolução da religião brasileira, né? Ele vai desembocar na Umbanda carioca, aqui já muito tempo depois. Então, quando a gente fala desses rituais de corpo fechado, a gente não está falando de uma religião só, mas a gente pode naturalmente esperar um protagonismo muito grande aí desses rituais ligados ao catimbó, ao culto à Jurema Sagrada e, consequentemente, à Umbanda também. Isso, inclusive, ficou muito claro no vídeo de divulgação do enredo, né, que conta até com a participação do Sid Clay, que é o mestre-sala do Salgueiro, e onde a gente tem aí uma dimensão também um pouquinho maior do que vai ser esse enredo. Que nos dê força, caminho, saúde para a gente seguir essa batalha, em nome de todos os orixás, em nome de todas as falanges, que nos protege, nos guia, nos livrar dos mal-olhados, dos olhos gordos, das perturbações, das magias. Eu agradeço, Pai. Assim vai o Salgueiro de corpo fechado para o Carnaval de 2025.